Sabe aquela batalha constante que acontece dentro da gente? Aquela que define nosso sucesso, nossos relacionamentos e até a nossa felicidade? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar na neurociência por trás dessa luta para descobrir como entender nosso cérebro pode transformar a gente em verdadeiros líderes da nossa própria vida. E a pergunta que não quer calar é essa: quem é que manda nas nossas decisões? É a nossa mente lógica, racional? Ou são as nossas emoções, que muitas vezes parecem ter vida própria? Esse conflito, esse cabo de guerra interno, é o nosso ponto de partida para entender o que é a inteligência emocional. Para guiar essa nossa jornada, vamos usar uma metáfora que é simplesmente fantástica: a do elefante e do condutor. Imagine só que dentro de cada um de nós existem essas duas forças. Entender como elas conversam, ou melhor, como elas brigam, é o primeiro grande passo para o autoconhecimento. Olha só que interessante essa dinâmica. De um lado, a gente tem o condutor. Ele é a nossa razão, a parte consciente que analisa, que planeja para o futuro. Mais detalhe, a força dele é limitada. Do outro lado tem o elefante, pura emoção, puro instinto, um poder bruto, imenso, que reage aos impulsos do agora. E aí a grande pergunta é: como é que um condutor tão pequeno consegue guiar um elefante tão, mas tão poderoso? Para a gente entender como guiar esse elefante, não tem jeito, a gente precisa dar uma olhadinha debaixo do capô. Então, vamos fazer agora uma viagem bem rápida pela neurociência para entender a base biológica disso tudo, o hardware que comanda as nossas emoções. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com os neurônios. Pense neles como se fosse uma rede de comunicação ultra rápida dentro do nosso cérebro. São bilhões, bilhões dessas células mandando sinais elétricos o tempo todo, construindo a base de cada pensamento, cada sentimento e cada ação nossa. Tá, mas como é que esses neurônios conversam entre si? Através das sinapses. Elas são como se fossem as pontes que conectam tudo. É nesse espacinho minúsculo que a mágica acontece, sabe? Onde os sinais químicos criam nossas memórias e vão moldando nossas respostas emocionais. O jeito que essa comunicação rola é crucial. E o nosso elefante? Onde é que ele mora? Bem aqui, no sistema límbico. Pense nele como o centro de comando emocional do cérebro. E lá dentro tem a amígdala, que é uma peça-chave. É ela a responsável por aquelas reações mais primitivas, mais imediatas, tipo o medo, o instinto de sobrevivência. É o nosso sistema de alerta super rápido. Beleza, a gente já entendeu um pouquinho da parte, digamos, do hardware da coisa. Agora vamos mudar o foco. Como é que a gente passa de uma simples reação biológica para um entendimento de verdade sobre o que a gente está sentindo? É aqui que a interpretação entra em jogo. E esse ponto aqui é, nossa, fundamental. Olha só essa diferença. Emoções são reações do corpo automáticas, universais. Um susto, por exemplo. Já os sentimentos são a nossa interpretação dessas emoções. É a hora que o nosso condutor olha para aquela reação toda do elefante e pensa: ah, saquei, esse medo todo é por causa daquela vez que... É essa interpretação que dá sentido à coisa toda. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Tudo começa com a autoconsciência. Essa capacidade de parar e perceber a emoção bem na hora que ela tá rolando. Sem esse primeiro passo, o condutor fica totalmente no escuro. E aí, o elefante assume o controle e sai correndo sem direção nenhuma. Certo, a teoria está entendida. Mas e na prática? Como é que a gente faz? Que ferramentas esse condutor pode usar para de fato guiar o elefante? Vamos ver como a gente transforma esse conhecimento todo em ação. E a primeira ferramenta, na verdade, é um princípio de vida. A metáfora da máscara de oxigênio é simplesmente perfeita. Sabe no avião, que a instrução é sempre colocar a nossa máscara primeiro? Na vida, a lógica é a mesmíssima. Cuidar do nosso bem-estar emocional não é egoísmo, não. É uma condição básica para a gente ser eficaz e conseguir apoiar quem está à nossa volta. E para organizar essa jornada, a gente tem um caminho bem claro, que são os 4 autos. Tudo começa com o autoconhecimento. É como acender uma luz no nosso mundo interior. Depois vem o autodesenvolvimento, que é pegar o que a gente aprendeu e transformar em ação, em habilidade. Em seguida, a automotivação, que é o nosso combustível, o porquê que nos empurra para a mudança. E no final, tudo isso junto constrói a autoconfiança, aquela crença de que, sim, é possível guiar o nosso próprio elefante. E o estresse? A gente sempre acha que ele é o vilão, né? Mas nem sempre. Existe o eu-estresse, que é o estresse positivo. É aquele desafio que nos motiva, que nos tira da zona de conforto e faz a gente crescer. O problema mesmo é o de-estresse, aquela pressão que esmaga e leva ao esgotamento. Aprender a diferenciar os dois e usar o estresse bom a nosso favor, isso é uma habilidade de mestre. E para a gente ir fechando, tem um ponto que é super importante.
Inteligência emocional não é um curso que a gente faz, pega o certificado e pronto, acabou. É que nem um músculo, é uma habilidade que a gente desenvolve com prática. Todo dia, refletindo sobre o que aconteceu, sobre como a gente reagiu, é um treino constante. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente levar para casa e pensar. Depois de explorar tudo isso, desde os neurônios até o nosso elefante e as ferramentas do condutor, a questão que fica é: qual o primeiro passo que a gente pode dar hoje para se tornar um condutor mais consciente? O que significa, de verdade, para cada um de nós assumir as rédeas desse elefante poderoso que a gente tem aí dentro? A jornada do autodomínio começa justamente nessa pergunta.